Tá gravando. Então vamos lá. A gente está chegando no final dessa etapa da caminhada espiritual. Nosso estudo é intuição e destino. A gente já começando a chegar no final dessa conjunto de estudos que a gente falou sobre intuição. E aí a gente vai entrar agora no final, que é falar sobre destino. E dentro desse aspecto de intuição, a gente está falando da caminhada espiritual, no qual a gente chega ao fim hoje desse trecho da caminhada. Então vamos lá, eu vou colocar o slide para dar tempo de a gente parar, conversar um pouco sobre, que eu acho que esse assunto é um assunto bem interessante e cabe bastante assim a participação, né, de vocês. Então, vamos lá. A gente vai chegar então agora no que é chamado de Sati-Padi. Padi são etapas, né? Degraus. Sati é verdade, realidade. Então, um breve resumo do que a gente viu. Bom, a primeira etapa é o vislumbre de que existe uma nova possibilidade de existência, além de simplesmente nascer, crescer e morrer. É a lua de mel, porque, né, a gente já falou várias vezes, é a hora que a gente vislumbra uma nova possibilidade de existência, de vida. Tem algum microfone aberto aí? Não sei se eu consigo desabilitar sem sair. Não tem. Vê, por favor, alguém que tem. Tá com o microfone aberto. E é bom porque abre uma nova possibilidade. Carampade, a segunda etapa, é prática, sustentar esse novo caminho. Aí vem os ritos, né? Acho que fica um exemplo bem simples assim, né? Uma das possibilidades de um caminho de espiritualidade é religião. Você não quer dizer que seja o único, mas é uma das possibilidades, né? Assumir uma religião e essa religião dá um caminho. Então, o que acontece, né? Muita gente, às vezes, troca de religião, né? Nasceu no berço de uma, influenciada pela família, e aí, em determinado momento, acha uma nova filosofia, né? E aí acha que aquela filosofia encaixa com tudo que ela pensa, e aí surge essa lua de mel. Nossa, que bacana. Responde um monte de questões, né? E dá uma... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. Tem o microfone aberto que eu... Responde um monte de questões, e por isso é essa lua de mel, porque dá essa perspectiva nova e pessoas. E aí chega num ponto que você tem que ter a prática desse novo caminho, né? E seja qual for, vai ter ritual, vai ter missa, vai ter encontro, vai ter palestra, vai ter alguma coisa que estabelece uma disciplina dentro daquele caminho. Você vai ter que seguir, aceitar as regras, né? E vai ter que ter. Isso vai dar sustentação para esse caminho, né? Não adianta simplesmente, que bacana e não fazer nada. Uns vão exigir estudo, enfim, cada caminho vai ter uma estrutura de sustentação para a parte física e mental, né? Você vai ter que se estruturar nesse aspecto. E aí, chega depois de um certo andar, chega essa hora da assimilação, onde você começa a tomar decisões. Ou você para naquele nível que você alcançou e fica, né? Ou você começa a se aprofundar um pouco mais, aí vem os questionamentos, ou você abandona, porque é aquela fase onde começam-se realmente a assimilar tudo aquilo ou não, né? Ou de alguma forma aquilo não se encaixa. E aí vem a quarta fase que a gente falou no encontro passado, que é a conexão, quando você realmente, através daquele caminho ou de alguns caminhos, você começa a sentir essa reconexão realmente, né? No sentido da religião mais puro da palavra, de se religar realmente e ter essa perspectiva de compaixão, de compreensão de que tudo é um sistema só, e aí essa busca por harmonia, já é um passo já, mas até essa quarta fase a gente vai oscilando, vai encontra alguns aspectos de conexão, mas volta e volta lá no início de novo, abandona tudo e volta outra vez e acha outro caminho, a gente fica nessa oscilação. Até que então a gente, depois de toda essa caminhada, né, esse esforço, essa jornada, a gente encontra o último estágio que é chamado de sati, o estágio da realidade, a mestria, né? E aí o que a gente vai encontrar nesse estágio? É um estágio de harmonia com o universo. Esse harmonia com o universo é legal entender que é essa entrega, a gente está falando até agora com a Simone. No final a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? O mundo é feito de ação.
não tem como sentar e esperar nada, mas no final o que se busca é se harmonizar, entrar no fluxo, né? E viver da melhor forma possível, que é cumprir o seu papel, existir de uma forma conectada, né? Vivendo em paz. Essa graciosidade, essa felicidade, é muito lindo esse primeiro estrofe, né? Falando como um servo da vontade divina. O que é a vontade divina? Chove, molha o chão, a água entra com os nutrientes da terra e a árvore cresce. Isso é a vontade divina. E aí, quando a árvore está entregue a esse processo, ela vai desabrochar e ter os frutos. Percebe? Isso é a existência. Quando a gente se entrega a essa graciosidade da existência, e essa felicidade como um servo, fazendo aquilo que é para ser feito sempre. Esse princípio de seva, né, de servidão, de entrega, é muito presente nas filosofias, seja lá qual for, é exatamente essa compreensão de entrega, de fazer o que tem que ser feito, de doação, de busca de harmonia. E aí, pega o jardim, que é um exemplo bem bacana disso, né? O que é a vontade divina? A vontade divina é a natureza se expressando da sua forma mais pura. Chove, faz sol, venta, tem as épocas do ano, isso é a expressão divina, essa é a vontade divina. E aí, se você pegar o jardim, se a gente fosse parte desse jardim, o que a flor está lá? Ela está lá de uma forma manifesta a sua semente, né, com todo o potencial de ser flor, né, com todo o potencial de fragrância, etc. Quando choveu e aí a terra deu condições, ela está entregue àquele processo da vontade divina e ela começa a florir. E aí ela começa a servir toda a natureza com a polinização, com a própria fragrância, com a beleza, a árvore com a sombra, os frutos. Olha, isso é ser servo da vontade divina. É muito lindo entender isso, porque essa palavra graciosidade, eu acho que ela cabe muito bem. Se você imaginar todo esse jardim florido, ou um bosque, ou uma floresta que seja, cada um cumprindo o seu papel, dentro da vontade divina, servindo, porque a árvore está lá para fazer com que o sistema, todo o sistema funcione, os animais, percebe? Por isso, religião, religar, percebe que o ser humano se desconectou desse movimento natural, dessa graciosidade da existência, no qual o ser humano é parte disso, né? Na medida que o universo está se desdobrando, né, com a vontade divina, essa expressão de que está acontecendo aquilo que tem que acontecer, o ser humano não está entregue a esse processo, ele está, de certa forma, desarmonizando, tentando utilizar para satisfazer uma ideia que é criada na mente sobre a existência. E aí, nesse ponto, outra frase muito bonita: não há separação entre dever mundano e escolha da nossa própria vontade. Porque o que é o dever de uma árvore? Fazer sombra, fazer a transmutação, né? Como é que chama o negócio da eco... Meu Deus. Que pega o ar e transforma em oxigênio. Esqueci, depois eu lembro. Alguém lembra aí? Fotossíntese. Tudo isso são os deveres mundanos. É os deveres da árvore, fazer fotossíntese, crescer, dar fruto, né, oferecer sombra, esses são os deveres. E não tem mais separação entre o dever e a escolha, porque a escolha da árvore é fazer isso. Não sei se está ficando bem claro, né? Imagina que a árvore tem inteligência, é nós, né? Na hora que a gente entende isso, não existe mais separação entre o que eu devo fazer e a minha escolha, porque a minha escolha é o que eu devo fazer. A minha escolha é o que é a natureza. Na medida que eu me desconecto, a minha escolha não é o da natureza. E aí eu escolho matar os bichos, comer não sei o quê. Hoje, se eu não me engano, a maior população de animais são os confinados para geração de carne. Quer dizer, desequilibrou tudo, né? Por quê? Porque o ser humano tem o prazer de comer carne e tem que, enfim, aí tem toda uma indústria por trás, etc, etc. E aí desequilibra tudo porque não é a minha vontade de criar gado e exportar carne no mundo inteiro, não é o meu dever, né? Está desconectado, há uma separação entre o que eu devo fazer e a minha escolha. Quando a minha escolha é igual àquilo que eu devo fazer, que a gente pode chamar de dharma, aí as coisas entram no processo de harmonia. E aí é um senso de igualdade e transcendência. A gente transcende essa existência animal, essa existência mental, né? Principalmente mental, que nos prende a essa ilusão, né, que é chamada de Maia. A vida fornece. E aí, nessa parte, os desafios vão só habilitando, né, o indivíduo para uma sabedoria maior. Então, cada desafio não é uma coisa ruim, né? E aí não é uma perspectiva das coisas más, mas sim
de desafios que vão nos habilitando, né? A gente até estava conversando agora mesmo, né? Falando nessa questão da pandemia, ainda que vai ter chão ainda, né? Principalmente para nós que estamos atrasados nos processos. Então, na verdade, não tentar encarar isso como uma coisa ruim, mas como um desafio que nos está habilitando para que a gente vá progredindo de alguma forma, né? Progredindo no sentido de harmonia, de sabedoria, de compreensão das outras pessoas, da importância. Eu acho que toda essa vida, em todos os seus sentidos, ela sempre é um aprendizado. E aí é possível mover-se para trás nas outras fases, mas nessa fase não. Satipad é a fase onde alcança a estabilidade, não volta mais. O Shiva Sutra, no final do terceiro capítulo, fala sobre as grandes almas, Mahatmas. E é muito legal, porque vai cair nesse mérito, né? Tem as grandes almas que ainda voltam, e quais são os níveis onde encontram as grandes Mahatmas, né? Tipo Jesus, Jesus não volta mais a um estado, né? Ele vem, se submete a entrar nessa condição limitada existencial para nos ajudar, mas a consciência dele não volta mais. Então, esse estágio de Satipad é quando se alcança essa compreensão profunda e aí se solidifica nessa mestria, né? E que são os estados raros, são os santos, né? São os grandes almas, são os santos, são aqueles que nos ensinam de alguma forma. Né? Não está mais aqui, não precisa mais estar aqui. E aí, nesse ponto já não tem mais ego, né? E hoje eu dei um exemplo até na live que é interessante pensar, né? Sempre fazer essa analogia da gente com as outras existências, né? Com os outros seres. E se você pegar o reino vegetal, ele nos ensina muito nesse aspecto, porque a flor, ela não tem ego, né? Ela simplesmente faz tudo isso que a gente está fazendo. Qual seria a grande diferença entre a existência de uma flor, de uma árvore, do ser humano dentro dessa perspectiva que a gente está vendo, né, do conhecimento védico? É que a flor, ela existe dentro da estrutura dela, né, de começo, meio e fim, onde ela está existindo daquela forma, e ela não tem condição de se libertar de ser flor, né? Então, esse é o princípio que é colocado na tradição védica de moksha, que o ser humano ganha essa condição, que pode ser usada ou não, né? Mas a gente ganha a possibilidade de observar tudo isso e se libertar dessa condição em qual todos os outros seres, pelo menos dentro dessa visão, não têm essa condição. Eles estão existindo de forma absolutamente conecta, absolutamente pura, mas eles ficam presos àquela condição sem poder sair. Mas se a gente pegar eles como exemplo, bom, você vai perceber que ela nasce, ela tem um princípio de autoafirmação, ela quer existir. Então, até as fotografias que aparecem em rede social, quando tem assim, uma fresta no chão cheio de cimento, bloco, sei lá o que, asfalto, tem uma frestinha assim, nasce uma flor, e a flor se desabrocha naquela fresta. Né? O que é isso? Né? Ela busca se autoafirmar em qualquer situação, por mais é, é, difícil que seja, ela vai buscar o sol, ela vai buscar existir. É a gente. A gente está aqui buscando se autoafirmar em todas as situações. Só que a flor não pega a inteligência dela e usa de um aspecto de desarmonia. A gente sim. A gente pega toda a nossa instrumental, né, toda a nossa condição, né, que nos é dado, todas as dimensões que nos é dado para existir, e usa isso exclusivamente para a subsistência, para se autoafirmar. E é isso que faz. Esse é o princípio do falso ego, né, do ego que deve ser destruído. Porque existe todas as ações voltadas para um ego individual e para os grupos, né? Os grupos vão cada vez maior com a comunicação, com a linguagem, e esses grupos utilizam de todos os instrumentos, de todas as formas para se autoafirmar. Então, como se fosse aquela flor que está saindo pela fresta, ela tivesse condição de destruir todo o asfalto. Ela ia destruir tudo, para ela existir. Então, eu acabo com todo o asfalto, acabo com tudo. Não estou dizendo que o asfalto é ruim, não. Só dar um exemplo de força, né? E de necessidade do ego. Se a flor tivesse a possibilidade, ela destruía tudo e abria tudo para ela existir. Esse é o princípio que o ser humano faz. Acaba com tudo para se autoafirmar. Quando ele destrói isso, essa perspectiva egóica no sentido de falso ego, não da individualidade, da percepção da existência, quando ele destrói isso, ele acaba com essa necessidade de se autoafirmar. Ele simplesmente existe de uma forma mais pura. É essa frase mesmo, né? Quando o motorista, o carro, a estrada, a viagem, tudo se funde. Aí existe a perspectiva clara de que tudo é uma coisa só, né? Não adianta eu destruir o outro para eu existir, né? Porque o outro sou eu. Quando Cristo falou, usei na live hoje também, quando Cristo fala amar o outro como a si próprio, porque o si próprio é você, né? Você não está amando o outro, você está amando
Porque tudo é uma coisa só. Não adianta destruir algo para você existir, porque você é esse algo que você está destruindo. Então, quando o yogi se funde com o seu ser, com essa existência, com essa consciência única, né? E aí tudo é realizado de forma, percebe? Eu estou tentando falar de uma forma que fique muito claro que não é uma visão mística no sentido de algo que está além da nossa compreensão. É muito óbvio que quando você entende isso, tudo flui de uma forma instintiva, não tem mais o errado. Existe um aspecto neutro, não existe mal, bom, ruim, porque bom, ruim, mal é uma perspectiva individual, pessoal. Para mim é ruim, para o meu grupo ou para minhas ideias. Quando o jardim está nascendo e a flor vai crescer e a árvore vai cumprir o papel dela, a flor dela, os bichos dela, a formiga dela, e cada aspecto, e cada existência, a grama, a terra, e cada existência, a água daquele jardim cumpriu o seu dharma, cumpriu o seu papel, com neutralidade, ninguém quer ser mais nem menos, ninguém é mais importante nem menos importante, existe uma neutralidade que a coisa flui de forma instintiva, cada um faz a sua parte e tudo funciona de forma harmônica. Fica claro? Acho que é bem legal esse exemplo de imaginar o jardim como essa conexão, porque tudo flui de forma absolutamente e tudo com ação. A grama cresce, a formiga existe, a terra, tudo absolutamente com ação. Percebe? Essa neutralidade, esse fluir instintivo, não é uma coisa neutra no sentido de parado e inerte. Ela é absolutamente movimento, ação, mais harmônico. Esse é o princípio da floresta, no seu sentido de sátua, né? Apesar de toda uma dimensão complexa de funcionamento, é absolutamente harmônica. E aí a ação é comandada diretamente pela vontade de Deus. Entenda assim, o que é vontade de Deus? É a natureza fluindo como deve fluir. O sol queima, é vontade divina. Divino nesse sentido que o que é divino? Essa inteligência macro que é o universo. Se entender isso como Deus, isso como divino, tudo isso é vontade dessa existência divina. Né? O sol cumprindo a função dele, a chuva cumprindo. Essas são as vontades, né? Se quiser entender isso como uma personalidade, também é cada um vai seguir um caminho, mas existe que no yoga, na tradição védica, é chamado de Iritan. Iritan é essa lei que comanda todo esse sistema funcionando, cada um cumprindo sua função, que é chamada de Dharma. E aí ele coloca um ponto muito interessante nesse texto aí, pode se levar a Kundalini e entreter socialmente ao mesmo tempo, que é exatamente usando de novo Jesus como exemplo. Ele é uma consciência absolutamente elevada, mas ele vive no meio, né? Ele toma vinho, ele faz as coisas de humano, porque ele convive de forma social, humana, né? Mas ele mantém a Kundalini nesse sentido de o ápice da expressão humana, né? Da capacidade de consciência humana. Você consegue entrar nesse estado, Sattipari último, conseguir viver como um santo, mas junto é outro exemplo típico, é Dalai Lama, né? Um cara, uma compreensão profunda da existência, uma consciência absolutamente elevada, mas vive socialmente de forma absolutamente comum. Não tem nada de fazer grandes aspectos místicos e transformações. E aí tem uma colocação que é engraçado, eu tinha modificado. Tem uma colocação que é bem interessante, é muito concreto nas aplicações de conceitos abstratos sobre experiências reais. Né? Que ele coloca, é muito concreto na pressão de conceitos abstratos na experiência real, quer dizer, né, ele é absolutamente claro e racional e concreto, mesmo utilizando conceitos abstratos da existência, né, com a experiência. Isso é o quê? Quando a gente está conversando sobre a existência divina, a perspectiva da personalidade de Deus ou não, o que é Brahman, o que é o universo, o que é uma vida além da matéria, tudo isso são conceitos abstratos, mas nesse ponto a pessoa consegue ser concreta e aplicar esses conceitos que são abstratos nas experiências reais. Esse é um dos grandes pontos que eu acho que o yoga tem uma perspectiva interessante, que traz muito o conhecimento do yoga para a realidade. E é isso, às vezes, eu procuro também muito nas minhas colocações, tentar isso, né? Trazer aquilo que é uma visão abstrata para a vida prática, porque no final a gente vai acordar amanhã e vai ter que viver, né? Independente dos grandes conceitos do universo e da existência como um todo, a gente dorme, come, vive, trabalha, enfim, né? Tem que conseguir trazer esses conceitos para a experiência real. Esse é um ponto fundamental. E aí as práticas, isso tem também muito no Shiva Sutra, falando sobre esse aspecto de, em determinado ponto,
os rituais, as práticas, já não precisam mais, né? São ferramentas necessárias nos estágios anteriores. Mas, como está no Gita, mesmo essas grandes almas, elas não criam uma ruptura. Se você pegar o Papa, o Dalai Lama, os exemplos que a gente tem agora contemporâneo, eles continuam usando ainda os ritos, as roupas, né? Para que não exista uma ruptura. Não tem como, até a Simone chegou e falou agora, né? Existem informações que às vezes não tem como se dar para todo mundo, né? Não tem como chegar o Papa e falar assim, não precisa nada disso, não precisa rezar, não precisa de mantra, chegar o yogi e falar, não precisa de mantra, não precisa de nada. Você cria uma ruptura no desenvolvimento no qual nem todo mundo está preparado para largar os brinquedos, né? Aquela questão de novo voltando à criança, né? A criança, ela tem que brincar. Nós somos crianças espirituais que estamos brincando e não tem como nos tirar os brinquedos agora. Isso cria uma ruptura muito ruim. Então, mesmo entendendo que não precisa, ainda assim continua se utilizando. E aí essa transformação, ela é acompanhada de 4 pontos que eu destaquei que eu achei bem interessante. Na verdade, ele está no texto, mas eu achei legal dar um destaque para isso, né? Primeiro, a capacidade de transformar metáfora ao invés de símbolo. O símbolo é concreto. Metáfora é uma criação. Quando, nesse estágio, né, essas grandes almas, elas conseguem transformar aquilo que é absolutamente grosseiro, concreto, em histórias, né? O que facilita muito para a gente compreender. Tanto que uma das linguagens principais do cristianismo é metafórica, né? E não só do cristianismo, como de várias outras linhas também, né? E aí as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de entrar nesse campo da metáfora, ela precisa de coisa concreta, de símbolo, de coisa mais... É isso, não pode ser meio, não tem cinza, ou tem que ser preto ou branco. A ação específica ao invés de regras. Quando eu não compreendo uma coisa, eu tenho que seguir regras, né? Isso está até no começo lá do caminho. Então, o que são leis? Leis são feitas porque a gente não tem capacidade de compreensão. Se eu entender que eu não posso roubar, por que tem que ter uma lei que me prenda? Se eu entendo que eu não posso matar, se eu entendo que eu tenho... Enfim, se eu compreendi de verdade a existência harmônica, eu não preciso de lei. A lei só serve porque as pessoas não entendem. E aí, se não entendem, tem que ter regra. E as pessoas têm que seguir as regras. Então, as ações concretas, elas passam a ser verdadeiras, elas passam a ser harmônicas quando existe essa capacidade de compreensão profunda. Aí não precisa mais de regra, não precisa mais de ritual, não precisa mais de toda essa estrutura que a gente é preso nela por necessidade, né? Porque a gente não consegue viver sem essas condições todas que nos colocam, porque a gente não está no nível de viver em total espontaneidade. E aí, ao invés de reagir, isso é um ponto que a gente viu, né, em algum momento, a gente vai ver, inclusive, no sábado agora, no começo do curso lá, esse aspecto fundamental de ação e reação, impulsividade e espontaneidade. Conquistar a espontaneidade ao invés de ser impulsivo. A gente é impulsivo, a gente reage, né? A gente tem um impulso a uma ação condicionada. O grande desenvolvimento mental, o grande trabalho de desenvolvimento mental é conseguir substituir essa impulsividade, essa reação condicionada por um padrão de espontaneidade harmônico, né? Quando eu consigo fazer algo que eu não preciso mais levar todo um sistema de racionalidade e de condicionamento. Vou dar um exemplo que eu sempre dou também, que é bem fácil de entender, né? O carro vai atropelar uma criança, você vai lá e tira a criança da frente do carro. Não existe raciocínio. Eu vou fazer isso porque eu sou herói, vou fazer isso porque a criança é nova e precisa viver. Não existe nenhuma estrutura lógica que faça com que você não haja da forma correta, de forma espontânea, né? E não de forma impulsiva, de forma reativa, que aí é todo um processo no qual a gente está preso, né, a esse condicionamento. E aí termina com a intuição ao invés da racionalização. Entendendo a intuição, que é aquele ponto de compreensão da realidade antes de entrar a mente para atrapalhar. Eu vejo uma coisa, eu já entendi aquilo. Aquilo já está absorvido no meu sistema de uma forma intuitiva, eu já sei tudo. Só que a minha mente vai entrar e vai construir uma nova narrativa em cima daquilo que eu já sei. E aí essa narrativa é egóica, ela está defendendo meus padrões, os meus desejos e toda uma estrutura de ego que vai contaminar todo aquele conhecimento que é intuitivo puro e passa a ser intuitivo mental em algumas situações. Mas ela é racionalizada, onde entra a lógica, entra a estrutura mental e racional. E aí eu perco o princípio intuitivo, né? Que é eu vou crescer nesse jardim e expandir a minha fragrância porque eu sou flor. Intuitivamente eu já sei que tudo eu tenho que fazer isso. Mas se eu tivesse inteligência, talvez, mas a flor amarela
eu estou vendo que estão colhendo mais. Então, eu vou ser vermelha, se eu for amarela, vai me colher. Percebe? Aí eu já racionalizei. Aí eu já perdi a minha intuição. Eu já passo, não cumpro mais o meu papel. Aí eu já começo a tentar estabelecer algo que eu vou me dar bem de alguma forma dentro da lógica da racionalização egóica. E aí a flor já deixou de ser aquela existência conectada e fluida que ela deveria. Quando a gente está nesse estado intensificado de consciência, essas questões espirituais, essas questões se tornam autoevidentes, né? Fica claro que a gente precisa dessa harmonia, não tem mais que treinar. Aí é o ponto onde vocês não me ouviriam falar mais treina aí, porque não precisa mais treinar. Já está claro todos esses aspectos, autoevidente, e aí a gente vai vibrar nessa nova consciência, nesse novo estado, né? Não precisa mais o famoso esforço do sadhana. E aí a gente vai chegando nesse final, onde uma compreensão de que a gente pode ser tão puro quanto a gente quiser, né? Aí é aquela coisa. Hoje, a gente não consegue ser puro porque a gente não compreende que a gente pode ser. E isso vale para todos os aspectos de alimentação, né? A gente sabe que a gente não deve fazer, mas está condicionado, está preso ainda, né? Está completamente preso a essas condições de prazer. Nesse momento a gente já está livre, quase seria moksha, né? Moksha no yoga seria, no tradição védica, seria se libertar dessa condição animal, não seria estar mais aqui, né? Não estar mais condicionado a essa existência. Mas seria quase isso, né? Que o yoga chega e usa a palavra kaivalya, né? Quando você ainda está preso, mas a consciência não está mais. Não está mais precisando de nada dessas condições que nos colocam. E aí, a pureza, eu posso alcançar um nível maior. Né? Eu posso simplesmente... Que esse é o princípio, gente, de Bhakti. Né? Bhakti é essa qualidade de pureza profunda, onde o santo se entrega de uma forma absolutamente, né, sem nenhuma condição, né, que seria o princípio do amor. Uma história em Vrindavan, tem um cara e que ele encontrou uma imagem, essa história é verdadeira, tá? Ele encontrou uma imagem de Krishna e aí ele pegou essa imagem e a forma como ele se encontrou para se entregar profundamente a essa devoção é pegar essa imagem, levar para casa dele e cuidar dessa imagem. Né? Então a imagem fez esse exercício de entrega e de relação, né? Que existe algumas filosofias que tratam desses aspectos relacionais, né? Com esse sistema de compreensão de Deus, etc. E ele usou esse artifício de cuidar da imagem, aquela imagem de Krishna passou a ser um relacionamento profundo de entrega através desse ritual, de alguma forma. Bom, e aí ele alcança um nível de santidade, que é esse que a gente está falando. Ele não precisa mais de grandes coisas. Ele abandona toda essa condição, isso ainda mais na Índia é mais comum. Abandona essa condição existencial de busca, de ganhar, enfim. E aí ele se torna o que é chamado de avaduta, um grande retirante, né? Uma pessoa que não tem mais nada, um mendigo para nós, mas da Índia é um santo, né? Que são os sannyasas, onde eles não têm mais entrega absolutamente sua existência. Tanto que aí veste aquela roupa ocre, que só pode ter uma cumbuca onde as pessoas vão dar comida, enfim, não pode ficar 3 dias no lugar, mas no caso dele ele ficou porque ele cuidava da imagem, enfim. O que aconteceu? Uma pessoa, um americano que se tornou também um monge, né, encontra com ele nessa Vrindavana, que é onde é tido a terra de Krishna, e os dois se conhecem. E aí esse cara tá vindo também a pé, não tem nada também, tá perdido no mundo, né, é um americano, mas ele tá perdido, não tem dinheiro, não tem nada. Enquanto esse cara eles conversam. E aí nessa conversa, explicando de Krishna, etc., o cara convida esse americano para ir para casa dele. E aí ele vai para casa dele e o cara dá a comida, o pouco que tinha, dá para ele comer lá durante uma semana. E aí esse americano sai na rua e as pessoas começam a hostilizar ele na rua. Começam a xingar ele, não está entendendo por quê, mas as pessoas tratam ele de forma muito hostil. Aí ele vai buscar saber por quê. Quando ele descobre, é que as pessoas viram que ele estava na casa desse santo, e esse santo, durante uma semana, estava dando a comida para ele, que era única. Ele não tinha duas comidas, era a única comida que ele tinha, ele estava dando para o cara, e ele estava passando fome durante essa semana para dar comida para esse americano. E as pessoas ficaram indignadas do santo tá passando fome e o outro se aproveitando, entre aspas, nem sabia, se aproveitando dessa condição, morando na casa dele, comendo a comida dele. Bom,
cara, quando descobriu isso, foi lá na casa do santo e falou assim, nossa, me desculpa, perdoe, eu não sabia que você estava dando a sua comida, estava dando fome, eu vou embora. E ficou assim, profundamente consternado com aquela situação. O que que o santo falou para ele? Por favor, não vá embora da minha casa. A minha vida é serviço. Se eu não servir você, eu não tenho função mais na minha existência. Portanto, fique na minha casa. Você estando aqui, a minha vida faz sentido para eu dar aquilo que eu posso para você servir. Olha aí, a compreensão ao nível que chega de entrega de serviço e de harmonia, de busca pelo outro, enfim. Né? Esse é um verdadeiro santo, né? Quando ele profundamente está sintonizado nessa, nessa, nessa perspectiva de servo, de seva, né? De entrega. E aí, essa frase, né? Todas as vibrações verdadeiras são idênticas em sua pureza, mas diferentes em sua manifestação. Vamos fazer uma pequena pausa, né? Para vocês fazerem algumas colocações, para a gente voltar, porque esse tema também da identidade verdadeira é muito legal também a gente fazer uma pequena análise. Mas falem vocês o que vocês estão achando até agora. Eu quase me emocionei aqui com a história do santo. Eu choro, que eu vou passar vergonha ainda. E é verdadeira essa história. Pode falar, gente. Boa noite, professor, colegas. Boa noite, Cristiano. Boa noite. O senhor comentou sobre este exemplo, né, do santo, mas eu já estudei um pouco, bem superficialmente, que até os Vaishnavas eles têm uma categoria de pessoas que têm família, trabalham e podem sim alcançar a libertação, a salvação, o moksha, né, digamos assim. Como que é isso exatamente? Que eu sei bem superficialmente. É possível mesmo ou não? Só mesmo o santo nesse grau poderia alcançar esses estados? Então, vou fazer o seguinte. Essa pergunta especificamente está no finalzinho desse texto, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Eu até comentei uma coisa com a Cristina antes de começar a aula, que eu tô achando muito legal uma coisa. Eu acho que não está nesse texto, mas está no próximo texto. Mas eu vou falar alguma coisa sobre isso, mas conversei com a Cristina uma coisa que eu achei muito interessante. Vocês, no último encontro, fizeram várias colocações, várias perguntas, enfim, né? O Wesley colocou sobre a questão kármica, existiu várias colocações. E no decorrer Danilo, eu não sei vocês, mas para mim aqui tem uma televisão ligada, alguma coisa que tá impedindo eu escutar. Pronto. Eu estava falando com a Cristina e aí várias colocações foram feitas. Eu, no decorrer de ver no estudo, na continuidade desse final que vai entrar em destino, enfim, né, terminando esse estudo de intuição e destino, grande parte das coisas que vocês colocaram vão estar nessa continuidade. Estou achando muito interessante, está existindo uma sincronia muito grande entre o que a gente está estudando, a forma como vocês estão compreendendo, as dúvidas que estão surgindo, são absolutamente sincronizadas com aquilo que a gente está estudando e as respostas que estão nesse estudo. Eu estou achando isso uma coisa muito interessante. Eu lembrei disso agora, que eu tinha comentado no começo, que o Cristiano fez uma pergunta agora que não sei se está nesse texto final agora ou no próximo, enfim, em algum momento muito próximo está respondendo exatamente essa pergunta. Que é possível você alcançar um nível de santidade sem precisar vencer. E aí, quando a gente chegar nessa parte, a gente vai falar mais especificamente, né, os 5 pontos, que é a luxúria, orgulho, raiva, ódio, as grandes emoções que nos prendem a níveis mais baixos, vibracionais, a gente não precisa ter conquistado todas. A gente pode, que a vida ela é um constante mudar, né, é um constante aprendizado. Então, a gente consegue entrar em níveis altos de elevação de consciência mesmo ainda estando preso nas nossas limitações. Só é importante colocar uma questão conceitual do termo moksha. Moksha significa se liberar do samsara, essa roda de nascimento e morte. Aí, conceitualmente, seria impossível você estar preso nessa roda de nascimento e morte, alcançar moksha, sendo que seria a libertação disso. Mas se a gente pensar em termos de Kaivalya, em termos de consciência elevada, sim.
não sei se ficou claro, Cristiano, a consciência ela pode se levar presa a uma limitação no qual a gente se encontra, né? Corporal, física, etc. Até por coincidência, a live do Shiva Sutra de agora, um pouco antes, né, às 18 horas, fala exatamente disso. Os condicionamentos desse conhecimento inferior que a gente está preso, né? A questão de a existência em si, né? Maia, essa existência ilusória, o nosso corpo, o nosso veículo que nos prende a um aspecto limitação, a nossa função, o papel que a gente está cumprindo aqui, nos traz uma limitação também de percepção de conhecimento, assim como o reino, né? As classes. Se eu sou vegetal, eu tenho uma limitação existencial. Se eu sou humano, eu tenho outra. Se eu sou um planeta, eu tenho outra. Então, dentro dessas condições limitadoras da manifestação, a gente pode alcançar altos graus de consciência. Uma das discussões da Yoga Integral, de Sri Aurobindo, é exatamente esse ponto, onde ele questiona profundamente essa questão de você não conseguir alcançar o que ele chama de sobremente ou supramente, que é um nível de divindade, vamos dizer assim, dentro da existência. Você não precisar transcender essa existência para alcançar um nível de sobremente, supramente, alcançar um nível mais alto de divindade estando aqui. Que, na verdade, são as discussões das grandes almas. São almas que alcançam níveis profundos de consciência, praticamente não humanas mais, mas mantêm a própria existência aqui da forma como é. O que é difícil coordenar é quando você chega a um nível de desapego profundo, você conseguir manter a existência familiar, que é uma existência necessariamente apegada. Então, quase que fica um caminho paralelo. Não tem como conjugar você estar profundamente desapegado, tendo que sustentar seu filho, sua família, etc. Percebe que vai existir um desacordo natural. Não é nem uma questão de compreensão, de consciência, de querer ou não. É uma questão que não tem como. Não tem como você... pensa agora, exatamente na vida como a gente está vivendo aqui, nesse momento. Eu tenho 2 filhos, e todo mundo tem os seus compromissos. Aí o meu filho chega e fala assim, eu quero fazer faculdade. Eu falo, não, porque eu me desapeguei da vida completamente e a vida não é isso. E você não vai fazer faculdade porque não tem dinheiro para fazer faculdade. Percebe? É o mínimo de conexão que vai exigir que não tem como. Né? Então a gente vai ficar preso a uma existência vibracional mais baixa, a uma existência num sentido mais ilusório, como a gente está preso, por uma questão kármica, dármica, né? Criou-se isso, não tem como jogar fora de uma hora para outra. Então, na Índia, o que é chamado de ashram, que são os estados da existência, prevê isso nos Vedas, que você começa na primeira fase, que é chamada de Brahmacharya, onde você estuda, aprende. A segunda fase é chamada de Grihastha, onde você casa, tem filho, faz tudo isso que a gente está fazendo. A terceira fase é chamada de Vanaprastha, que seria basicamente uma aposentadoria. Você vai aproveitar os frutos daquilo que você viveu. E a última fase é chamada de Sannyasa, onde você abandona a sua vida material e ruma para a vida espiritual. E aí, normalmente, isso é no final da vida. Você já cumpriu essas etapas, né, esses ashrams, esses estados, e aí você vai, então, entregar a sua existência para a vida espiritual, onde você não vai precisar mais. Percebe que os Vedas colocam isso de uma forma, se você analisar, é a natureza, né? É natural. Não adianta uma criança não ser um estado muito específico, uma criança alcançar o estado de sannyasa, né? E abandonar tudo. Ela não tem como, ela é criança. E aí no estado que a gente está agora, chegar e falar assim, eu atingi o estado de santidade, vou abandonar toda a minha família, e falar, não dá, né? As coisas vão acontecer na sua hora certa. A flor vai soltar a fragrância depois que ela vencer a terra, sair, que é o exemplo de lótus, né? Ela vai passar por toda a lama e vai florir. E aí, na hora que ela estiver lá em cima, ela não vai ser mais contaminada pela lama, ela consegue atingir o seu esplendor. A flor de lótus, ela traz profundamente esse conceito, né? Ela nasce lá no fundo, atravessa, sai das frestas, atravessa toda a lama, e na hora que ela consegue atravessar tudo, ela floresce. É o princípio da natureza. Né? É um dos pontos muito legais dessa compreensão, desses estudos todos, né? Que traz esse princípio de autoconhecimento. De autoconhecimento, ele, como Krishna coloca na Gita, né? O que é o campo existencial? Sou eu e todo o meu entorno, toda a existência. Quando você fala de autoconhecimento, não é o seu corpo, a sua mente, mas é todo o seu entorno, né? Faz parte da sua experiência. Quando você compreende isso e se entrega, tá tudo certo. Porque aí você sabe os tempos certos. Né? Não existe mais uma coisa egóica e você querer ser santo. Não é a hora, né? Não é o momento. As coisas vão acontecer tudo dentro de um fluxo natural. Né? Não tem nenhum princípio egóico. Eu vou ser santo. Não. Eu vou atingir aquilo que eu consigo atingir na minha caminhada natural. Né? Não tem nenhuma expectativa. Quando tem expectativa, já é
uma perspectiva de ego. Ficou claro, Cristiano? Sim, ficou claro, né? É um assunto profundo, né? Mas o exemplo de vida, né, desses grandes santos, esses grandes mestres, né, que a humanidade teve, né? Por exemplo, do movimento Hare Krishna, né, tem o Prabhupada, né? Que, se eu Mas não você me percebe? engano, ele teve família, não é? E ele Teve veio para os família, Estados filho, Unidos com mais de com 60 anos, né? Eu vi o 72 filme. anos. Nossa, que energia, né? Eu vi a história, o filme, né? Eu assisti o filme. Sim, E Aurobindo também, né? Ele tinha mulher, né? tinha mulher, tinha Eu- filho. é. Mas eles alcançam esse estado de abandono depois que eles cumpriram essa missão, né? Não É. antes. Uhum, Então, porque perfeito. realmente não dá, né? É aquele princípio do Gayatri. O Gayatri é aquele mantra principal no Savitri, a Tata Savitura, que o sol, né? Para o sol, e traga o conhecimento profundo e me liberte de tudo isso e tal. E aí fala assim, mulher não deve cantar esse mantra. Aí fala, mas é machismo da Índia, que tem, claro, mas independente do machismo. A mulher não pode cantar. Por quê? Porque se você pegar uma mulher grávida cantando o Gayatri todos os dias, ela quer se libertar, ela tem que cuidar do filho dela, tem que amamentar o filho dela, no mínimo. Se ela se libertar da existência, o filho dela morre, percebe? Então são umas coisas assim meio óbvias, né? Uma pessoa não pode cantar um mantra querendo se libertar da existência, sendo que ela tem que dar amamentação para o filho, que é uma coisa muito básica da existência. E o filho dela depende dela. Não tem outro, né? Se ela não alimentar, ele morre. Então não tem como ela cantar esse mantra agora, né? Pode cantar depois que o filho dela já cresceu e tá bem. Deixa eu só, então. Professor, Pode falar. mas no caso, isso, né, na Índia é, tem toda a tradição, né, dos homens realmente, depois da aposentadoria, eles eles se isolam na maioria das vezes para tentar, né, para ter essa tentativa de alcançar E é essa fase de esse sannyasa. estado. É. Isso. Só que no caso, a gente não vê, a gente não ouve, eu pelo menos não vi, né? Eu tive lá, nós não vemos as mulheres. Sim. Porque é uma Então, assim, perspectiva machista mesmo. Aí é uma distorção. A Índia tem muito esse problema de machismo, né, de domínio, enfim, como o mundo inteiro, né, a Índia também tem grande. E aí agora você pode ver o próprio, que é chamada a mãe, a mulher do Sri Aurobindo é uma mulher que alcança também a perspectiva de sannyasa. Hoje em dia já se vê mais essa liberdade. Você vai ver, se você procurar, você vai ver alguns casos raros de mulheres, mas a grande maioria é homem por uma questão machista mesmo, infelizmente, né? Ainda tem um problema entendi. Então, grande de ainda distorção própria. sendo autoritário realmente com relação a alcançar esse estado. Né? Mas mas é mais raro, né? Porque agora que o mundo está começando a se libertar essa visão branca, como é que fala? Supremacia branca, machista, paternalista e tudo isso de ruim que existe, que a gente criou Tem, durante séculos de domínio, que agora que a gente está conseguindo perceber esse mal imenso feito pelos homens governando o mundo, homens decidindo se a mulher deve fazer aborto. é um Percebe? absurdo. O corpo não é dele, não é ele que faz, não é dele. Como é que um homem pode decidir questões ligadas absolutamente à mulher? E as decisões são feitas pelos homens, né? Até hoje isso, não é na Índia, em qualquer lugar do mundo. A Sim, estrutura machista que a gente vive, absolutamente. Mas acredito que a gente está começando a entrar num novo momento, né? De compreensão, de expansão de toda a condição feminina, enfim. compreendi. Bom, então, terminando, sempre falo demais, gente. Eu achei que eu ia muito mais além do que eu fui hoje, mas a vida é assim, não tem jeito. Bom, pelo menos eu termino essa parte que eu tenho que terminar. Aqui um ponto, né, que eu até fiz essa pausa, que é bem interessante, todas as vibrações verdadeiras são idênticas em sua pureza, mas diferentes em sua manifestação e identidade. Esse é o ponto. No final, eu, o Gandhi, o Tiririca, e não vou citar mais nomes, somos todos idênticos na nossa essência de pureza, na nossa vibração essencial.
Nós somos a imagem e semelhança. Nós somos essa expressão da consciência. Mas nos manifestamos em diferentes identidades, em diferentes formas. Por isso o Shri Atma coloca uma frase que é, para mim, uma das melhores. A vida é purificação. Né? A gente nasce, né? Se a gente pensar em reinos diferentes, fica mais fácil então, né? Se você pegar uma pedra, ela vai ter muito mais dificuldade de compreender o mundo do que um passarinho, do que eu. Então a gente está em reinos diferentes. E aí, se você pegar o ser humano em todas as suas expressões, a gente vai ver que a gente se manifesta de inúmeras formas. E de formas bem diferentes uma da outra. Em todos os seus sentidos, como diz no Shiva Sutra lá, né? Na forma de classe, nos reinos, na concepção de função, em diferentes manifestações. Mas a pureza é a mesma. É só uma lapidação. É questão de se esforçar, aí vem o sadhana, e todo esse caminhar que a gente veio vendo, né? É uma questão de puro esforço, né? Para conseguir nos libertar. Isso que a gente falou agora, né? Essa percepção do machismo, do domínio, essa estrutura arcaica que a gente vive até hoje, né? E tudo isso é uma limpeza, né? Mental, física, de cultura, de tudo que a gente precisa se libertar dessas condições que nos vão prendendo a essa manifestação grosseira que a gente existe. Então, na verdade, essa vida é um aspecto físico, mental e espiritual de purificação, de limpeza. Aí, na medida que a gente vai expressando cada vez mais puro, mais limpo, essa vibração vai se afinando, essa frequência vai aumentando. E a gente vai atingindo estados de elevação. E aí volta um pouco na questão do cristiano. Essa elevação, essa frequência pode ser alcançada mesmo preso ainda a uma situação grosseira que foi sendo purificada. Aí os mantras passam a ter uma função fundamental de elevação de frequência, alimentação, as práticas todas, né? No nosso nível, as práticas são absolutamente fundamentais para tentar manter esse nível de frequência mais elevado, né? Sair dessa existência puramente grosseira. Quanto mais a gente se aproxima dessa vibração mais pura, que está em todos os seres, está no cachorro, está na flor, está nos seres mais esquisitos do mundo que a gente pode achar e ter raiva ou imensa, mas está lá e está nos santos. Essa essência pura, ela vai se refinando, né? E aí é um esforço de cada um, é individual essa caminhada. Quanto mais a gente conseguir elevar essa frequência, limpar esses véus de Maia, que é muito usado na tradição, né? Mais a gente vai trazendo esse efeito na presença dos outros. Olha que coisa linda isso, que está no estudo dos chakras também, tá? Principalmente o pessoal da formação está liberado o estudo, veja, porque o estudo dos chakras é muito legal. E está lá, né? No final, o último chakra, Chahasrara, é uma conexão de enriquecimento ao entorno. No final, o que a gente busca é harmonia, e a harmonia é tudo funcionar. Não é você, não sou eu, não é eu ser bom, não é eu ser santo, não é nada. É o nosso sistema inteiro funcionar de forma harmônica. E esse ressoar dessa vibração harmônica, ela vai começar com cada instrumento afinando, e a gente volta àquele exemplo da orquestra. Cada instrumento tem que estar afinado. E aí a orquestra começa a tocar e os instrumentos vão entrando e aí a música se ressoa numa forma só, pura e elevada. Agora, se o instrumento está desafinado, ele tem que afinar. E essa é a busca pessoal. Essa é a nossa caminhada. Esse é o grande propósito que está no final aí. Propósito no caminho espiritual e individual é tornar-se fonte de harmonia. Afina o seu instrumento. Se o seu instrumento estiver desafinado, não adianta ser o Karabichev, não adianta ser a orquestra de Nova York, é o melhor do mundo. Você vai gerar desarmonia. E aí você vai atrapalhar. Enquanto o seu instrumento está desafinado, você vai atrapalhar a orquestra sempre. Então, esse caminho individual e espiritual é tornar-se fonte de harmonia, é se afinar, é se limpar, é se purificar. E aí, na medida que quanto mais puro você está, mais harmônico você está, mais a sua frequência está mais alta, o seu entorno vai aceitar. O exemplo, a metáfora do instrumento e da orquestra é espetacular nesse ponto. Porque na hora que você chegar afinadinho, você vai entrar na orquestra e todos os seres à sua volta vão ficar felizes, né? Vai dar tudo certo. Esse é o processo de cura da natureza como um todo. Todos os instrumentos afinados, a orquestra toca. Metade da orquestra está desafinada e metade está afinada. Não adianta. E aí não adianta essa perspectiva de que
eu estou afinado, eu sou o santo, eu sou o cara. Não adianta, a orquestra não vai tocar. Você imagina uma orquestra com 90% dos instrumentos desafinados. Não adianta 10% ser puro, não adianta 10% ser santo. Todo mundo tem que afinar. E a gente está aprendendo isso agora com o próprio sistema de vacinação. Não adianta 30% vacinar, ela continua avançando. Não adianta, todo mundo tem que estar imune. Se todo mundo não tiver, a doença se espalha e não tem o que fazer. Esse é o princípio quando um se torna todo. Eu dependo de todo o sistema harmônico. Eu sou parte dele, dependo dele e sou um instrumento para que isso funcione de forma harmônica. Percebe? Esse é o grande final aí do nosso caminho espiritual. Não vai dar tempo de eu falar hoje, a gente vai ter essa parte que é iluminação e destino, que é esse princípio que o Cristiano comentou, que é essa visão de 2 pontos fundamentais do yoga. Moksha, se libertar, iluminação, encontrar a grande compreensão da existência. Essas são as 2 buscas do yoga, que a gente vai terminar esse caminho, na verdade a gente terminou hoje o caminho espiritual, mas que vai chegar nesses 2 pontos. O que significa, agora que eu lembrei, como você falou, nessa parte exatamente está explicando isso, que existe a possibilidade de você alcançar a iluminação, que é essa compreensão profunda da existência, mesmo ainda estando preso numa questão, né, existencial mais comum, mais mundana. E aí a gente vai discutir esses 2 pontos, iluminação e esqueci, iluminação e libertação, moksha, né? Se libertar desse sistema e compreender. E aí esses 2 aspectos, né, que a gente vai conversar na segunda-feira, eles vão levar à finalização do nosso estudo, que a gente vai ter na última etapa, que é entendendo esse aspecto de intuitivo, do caminho, da iluminação, da liberação, a gente cai então no destino. E aí, o que fazer para encontrar o nosso destino? Vai ser sempre uma luta entre o que eu faço, preso a karma, ação e reação, o ego, que eu busco para mim, e o papel que eu venho cumprir aqui, que é o meu destino. A minha árvore, né, é um abacateiro. Como é que eu encontro essa capacidade de saber que eu sou um abacateiro, me entrego e faço abacate? Enquanto eu quiser fazer maçã, eu vou estar brigando por outro lado aqui, tentando fazer. Eu gero uma ação, fico preso à reação. Gero uma ação, fico preso à reação. Eu não sou nunca feliz. É que a gente vai entrar agora nesse aspecto final da nossa conversa. Eu achei que a gente conseguiria falar os 2, mas sempre eu acho errado. Não tem jeito. Mas pelo menos a gente conseguiu acabar a nossa caminhada com o Satipado. Agora fica mais para vocês falarem. Gente, esse estudo se desdobrou. Pode falar. Seguinte, muito, muito bacana esse estudo. E na hora que você estava falando, acho que lá no primeiro slide, uma coisa assim, que você estava falando da parte do servir, né? Até tinha notado aqui, como um servo da vontade divina, foi explicando toda essa parte, eu comecei a pensar, servir, servir, servir. Aí remete àquela questão que você também já comentou hoje na aula, da questão do ego, né? Porque a gente nasce dotado de ego, né? Achando, né, desconectado, que a gente é sozinho, tem que conseguir as coisas e cresce atrás de conquistar coisas para si, né? Só que para servir, não. Para servir, você tem que abandonar isso, né? Não ficar tão preso a essa questão do ego em si. Eu acho que o exemplo do finalzinho agora da orquestra fica muito claro isso. Sim, né? exatamente. Você foi falando. Compra o violino Stradivarius, $1 milhão, ele é o mais afinado, ele é o som melhor do mundo, você entra numa orquestra inteira desafinada. Não adianta. Não adianta. Não vai mudar nada. O seu esse exemplo da orquestra aí. Mesmo. É ótimo esse exemplo da orquestra que você falou, e fica bem claro em muitas situações, né? Você falou da vacina, que não adianta você, né, buscar coisas para si, tá com o instrumento lá afinadinho. É a orquestra. E você vê, né? Eu não gosto muito de entrar nesse mérito de ficar falando que o vírus é um grande coisas místicas, porque eu não curto muito isso, mas se você pensar, existe uma escola de aprendizado atrás disso que a gente está passando, né? Porque ontem eu vi, se não me engano, um empresário gastou R$450 mil ou dólares, não sei, né? Tanto faz, os dois são altos de um jeito para mim, 400 que seja reais, R$450 mil para vacinar a família dele nos Estados Unidos. E agora a Simone veio falando que a doença está se alastrando mesmo nos vacinados. Você vê? Não adianta, o cara vai gastar R$400 mil, vai levar a família dele para vacinar, ele volta aqui e pega de novo a doença, né? E não sabe se vai pegar mais grave ou menos grave, aí uma outra conversa. Mas não adianta, enquanto todo mundo não se tocar que
tem que ser uma coisa de todo. Não adianta você ter dinheiro, ser milionário para os Estados Unidos e vacinar, que você pode voltar e pegar a doença do mesmo jeito, sendo que os outros não tiveram vacinados. Muito, muito interessante, né, essa escola que a gente está vivendo, né, nesse momento agora. Mas falem vocês. Opa, oi, Danilo. Boa noite, gente. Cheguei atrasado aqui hoje. Ao longo desse estudo todo, você colocou, de certa forma, 3 etapas, né? 3 níveis qual a gente vai passando, né? Eu queria saber se isso é uma sequência linear ou se a gente vai desenvolvendo aspectos de forma diferente, de tal forma que em certos aspectos a gente já esteja aqui mais próximo desse estágio final, ou a sequência é realmente linear? Não. São 5 estágios. O primeiro é onde você descobre que existe algo além da simples existência animal, né? Existe uma busca por algo que não é simplesmente existir. O segundo é onde você suporta esse estado. Então, o primeiro, você fala... Vamos usar um exemplo de uma religião. As religiões não são os únicos caminhos, tá? Então, deixando isso bem claro, vamos usar um exemplo só para ficar mais fácil. O cara nasceu num berço católico, né? E aí, a família dele toda de católica, mas ele não é isso, né? Não casou para ele. Em um determinado momento, ele nem liga para a religião, não liga para nada disso. Mas chega num momento ele fala assim, não, existe algo além dessa existência. Né? E começa a buscar. E aí ele vai descobrir uma outra filosofia que encaixa com a dele, seja religião ou não. E aí ele abandona aquela de trás e acha quando ele acha esse caminho, é o primeiro, aí ele fica feliz. Pô, achei algo que me sustente, que me dá uma luz. Esse caminho que ele achou, ele vai para a segunda fase, que ele vai dar uma diretriz. Esse caminho tem uma regra, tem uma disciplina, existe alguma coisa que dirige algumas regras desse caminho. É a segunda etapa. E aí ele começa a praticar, de alguma forma, esse caminho que ele escolheu. A terceira é quando ele começa a duvidar do próprio caminho. Aí começam as perguntas, mas será que é isso mesmo? Será que não é? Aí é aquele ponto onde ele vai e volta ou fica naquele caminho, que é o terceiro estágio. Aí, quando ele consegue passar esse terceiro estágio, ele entra no quarto, que aí realmente ele se conecta, ele entra numa harmonia, ele já começa uma compreensão um pouco mais profunda da existência, aí não tem mais tanta necessidade de toda essa estrutura, mas ele já existe uma compreensão da existência em si. Esses 4 estados, eles são de certa forma linear, porque um vai passando para o outro, mas você volta de novo. Do quarto para o primeiro, do primeiro para o segundo, já passou para o terceiro, percebe? Entre esses 4, existe uma ida e volta constante. Às vezes é um caminho, daí não é mais, aí destrói tudo, cai de novo, volta. Mesmo quando ele já se conectou, chegou num ponto de compreensão profunda, volta de novo lá. Esses 4 são absolutamente se movimentando. Esse último de hoje, que é chamado esse estado da realidade, esse não. Quando você alcançou esse, aí sim é o papel do santo. O cara já entendeu mesmo, e aí existe uma outra compreensão, ele não volta mais para os outros. Está preso dentro da nossa limitação aqui, né? Aquele exemplo que eu acho até que deve ser metafórico, que Jesus vai e chuta os banquinhos lá do lado da igreja, né? Algum momento lá. Quer dizer, o cara ficou com raiva. Que é o ponto que vai falar, como o Cristiano no próximo perguntou. Os 5 luxúria, o orgulho, quando você domina as emoções. Você não precisa dominar todas, né? E esse exemplo de Jesus, ele cabe muito bem nessa metáfora, né? Ele é Jesus, mas foi lá e chutou, ficou bravo. Por quê? Porque não tem que transcender todas as emoções, mas a consciência é exata, né? Independente de chutar ou não, ele não volta mais nos estágios anteriores. Então, assim, respondendo, são 5 estágios, os 4 primeiros, eles vão ficar, de repente você está no estágio bem elevado em algum momento da vida e cai de novo para outros e vai transitando entre eles. O último não. O último é quando você alcança esse estágio que se chama de sati, justamente porque entra numa perspectiva de realidade, não voltaria. Né? Entendi. É quando a gente deixa de ter dúvida, então, né, de certa forma, né? Nesse último, questionar, né? Uhum. E abandona a perspectiva egóica, né, como a Elis colocou. Esse último estágio, por que é o do santo? Porque o santo ele já não está mais interessado na roupa, no tênis da casa, em ser melhor, pior. Percebe que em todas as religiões, filosofias, em todas as linhas, esse estado de santidade é um estado de abandono. Abandono no sentido, nenhum santo verdadeiro você encontra e o cara tá pensando verdadeiro. Não tá aí, né, querendo Rolls Royce, querendo comprar e fazer acontecer. O meu guru, do Campos do Jordão, ele teve uma caída, né? Ele
voltou lá, enfim, vou entrar nesse mérito, o problema dele não é nosso. Mas o que eu queria contar, na verdade, é que depois quando ele voltou de novo a receber o voto do sannyasa, ele foi para o México, no México, um tempo lá. E ele me falou que ele conviveu com um cara, que eu não vou saber o nome agora, que é um Swami da linha Vaishnava, que para ele falou assim, o cara é um santo. E assim, ele dormia atrás do altar e a única coisa que separava meu Deus, como é que é a palavra quando você entra no quarto, fecha lá, você quer? Aí fala. Privacidade. A única coisa de privacidade que ele tinha era uma cortina de pano. Ele só tinha uma cama, a cortina e o quarto dele atrás do altar, separando ele do mundo real. Quer dizer, ele não tinha absolutamente nada, né? Ele abandonou tudo. E não é porque é um cara que ele é pobre, miserável. Simplesmente ele não tinha mais nenhuma identificação com nenhum desses aspectos. E se você for ver a Maharishi, todos os santos, né? Eles chegam num ponto de profundo abandono. Porque já não vê mais necessidade de se autoafirmar de alguma forma, de querer para si, né? Eles ficam buscando constantemente essa harmonia, né, no seu entorno, pensando muito mais nas pessoas, no entorno de uma forma geral. São Francisco é muito isso, né? Os seres, os animais como um todo, não só o humano, mas e abandona tudo, né? E aí não volta, né? Danilo, eu fico pensando assim, se não seria o papel, não sei se também existe, mas não seria o papel desses grandes líderes espirituais, desses santos, disseminar a reflexão sobre a questão do machismo, principalmente que é tão forte, muito mais forte lá na Índia? Mas eles falam, viu, Cori? Muitos deles falam. Então, eu estou dizendo, não sei. Tanto que hoje mesmo, se você pegar aquele ashram Parmatmika, que é em Rishikesh, que é um dos maiores ashrams, tem sempre essas fotos para Rishikesh, parece esse ashram. O Swami que cuida desse ashram botou criança pobre, mulher, tudo para dentro. Tudo que era absolutamente contrário aos brahmanes, às castas, tal. O Gandhi fez isso. Todos os grandes santos, no final, eles abandonam essa ideia de machismo, de diferença, porque no final não é uma questão de machismo, rico ou pobre, é tudo uma coisa só, né? Se ele não entendeu isso, ele não é um santo genuíno, ele não entendeu. Se ele não entendeu isso, ele não entendeu nada. O Yogi Bhajan falava isso, né? Se você não vê Deus em tudo, não vê Deus em nada. Quer dizer, se você não entendeu o que é uma unidade, você não entendeu. Se existe uma diferença entre A ou B, o branco ou preto, mulher ou homem, ou qualquer coisa que seja, não entendeu. Então, eu acho que nem é uma questão de machismo, transcende o próprio questão de gênero, né? Exatamente. Gandhi teve uma luta muito grande. Gandhi talvez nem seja um santo, né? Talvez seja uma Atma, né? Ele é uma grande alma. Não sei se seria um nível de santidade, mas ele teve uma luta imensa na questão de não só da violência, que é o mais coisa, mas das castas, terminar por ele acabou legalmente as castas, continua até hoje, mas assim, saiu da Constituição. Ele teve uma luta grande por isso, né? Uma questão, mas teve os desvios dele também, né? Porque diz que ele tem alguns problemas também meio complicado em outros aspectos. Mas é humano, por isso eu acho. Ele é um personagem importante. Mas essa questão de machismo, né? Se você, não sei se você gosta, né? Na Netflix tem um monte de filme indiano. Assiste o filme indiano, é bem interessante, viu? Eu tenho visto. Eles abordam muito. É uma produção imensa, né? Produção de filmes, né? Indianos, né? E grande parte dos filmes, você vai ver, eles abordam esse tema de estupro, de machismo nas mulheres. Existe um momento que a gente está vivendo agora, né? Sabe, são coisas que a gente vai ter que reconhecer, né? Isso, escravidão, os negros, são certas coisas que é muito tosco pro que a gente vive hoje, né? Bom, sei lá se é muito tosco, mas é inaceitável. Pois é. Mas esse estudo é muito bacana, né? Muito rico, não? Muito rico. É muito porque é muito próximo da nossa vida, né? Da nossa caminhada em si.
É isso, gente. Não quero ficar atrasando muito, não. Quem vai pegar? Toda vez eu falo isso e... Obrigada. Gente, mais uma semana começando. Amanhã a gente tem yoga, Kundalini. Final da Kundalini de quarta-feira eu vou terminar com uma música em homenagem a Richelle, que é uma finalização da Kundalini, que eu nunca fiz. Eu sempre termino com um Satnam, mas pode terminar com uma música que é o Eterno Sol, que é super bonito também. Vamos ver se a gente termina com ela. Gente, uma boa noite para todo mundo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Só vou Boa noite. a gravação. Boa noite. Boa noite para todos.